Primeiro questionamento do Jean Souza. Boa noite, Nicola. Com a possível ida do Felipe Augusto para o Benfica, o Timão fica com 20% do valor. Você consegue confirmar para mim? Ó, vamos lá. O Felipe Augusto é um centroavante que surgiu na base do Corinthians, chegou a jogar rapidamente para o profissional. Foi para o Bruges, da Bélgica, e do Bruges ele foi vendido para o Trabzonspor, que é o terceiro colocado no campeonato turco, vive boa fase, e os números do Felipe Augusto são bem bons. Deixa eu até compartilhar com vocês, quer ver? Ó? Eu já tinha até feito essa pesquisa. Felipe Augusto, está no vídeo de hoje de manhã. Peraí, aqui, ó. Não falei dos números, eu só contei que ele está avaliado em 20 milhões de euros, tá? E o Corinthians tem a oportunidade de faturar 2,5% do valor de uma venda futura. Você transforma 20 milhões de euros em reais e debate e tira desses 2,5%, sobrariam para o Corinthians quase 3 milhões de reais, tá? Não é uma grana que vai mudar o preço do dólar, não é uma grana que vai permitir ao Corinthians, por exemplo, equacionar suas contas, mas qualquer 3 milhões de reais certamente ajuda para um clube de futebol do tamanho do Corinthians, né? Vou colocar rapidinho na tela os números do Felipe Augusto, para que vocês possam constatar o bom momento do ex-jogador do Corinthians, que no Timão não parecia ser capaz de virar não, tá? O fato de ter só 22 anos de idade faz com que ele se torne ainda mais interessante. Quer ver, ó? Deixa eu colocar, só arrumar a tela aqui, ó. Senão eu fico atrás do... Aqui, agora sim. Ó, 37 jogos e 15 gols na atual temporada. No Campeonato Turco são 31 jogos e 13 gols. Os números bons dele são no Campeonato Turco, né? 37 e 15. 22 anos de idade, 1,87 m de altura. Ele havia deixado o Corinthians por 3 milhões de euros para o Cercle Bruges, depois foi vendido por 5 milhões de euros. Deixa eu tentar identificar se tem alguém no Campeonato Turco com mais gols. Vou clicar aqui em Campeonato Turco. Superliga. Vamos ver. Não, acho que eu vou precisar. Vamos clicar em Trabzonspor. Aí a gente vai clicar em Campeonato Turco. Deixa eu ver se assim é possível. Acho que não, né? Aqui, ó. Boa. Então, assim, ó, classificação do Trabzonspor. Estava contando para vocês que o time é o terceiro colocado, né? Baita campanha, tá à frente do Besiktas, por exemplo. E só atrás de Fenerbahçe e Galatasaray, que investem muito mais. Os artilheiros. Não dá para dizer que o ex-corintiano tá nas cabeças, mas ele é o sexto colocado. O Nuaushi do Trabzonspor, que é inclusive parceiro do time dele, é o artilheiro. Shomurdov é o segundo. O Anderson Talisca é o terceiro, mesmo Talisca com lesões ao longo da temporada. Icardi em quarto. E aí logo depois também já aparece o Felipe Augusto em sexto lugar. Beleza? Aqui agora. E o Memphis, quais novidades? Tem algumas novidades sobre o Memphis, João? Vamos lá. Nessa semana, o Marcelo Paz deixou bem claro que o Memphis topou baixar seu salário. Não há um valor definido, tá? Não tem um número. Ele topou receber metade do salário, ele topou... Não tem. O que o Memphis pontuou nas conversas com o Corinthians é de que ele entende que os 6 milhões de reais atuais são inviáveis para o Corinthians, tá? O Corinthians gasta 6 milhões de reais por mês e tem as responsabilidades em cima dos bônus. Ganhou título, ele tem direito a bônus. Jogou, ele tem direito a bônus. Fez gol, deu assistência, ele tem direito a bônus, tá? Isso tudo está previsto no contrato. O Corinthians mostrou para ele que gostaria muito de contar com a permanência do Memphis, mas numa condição completamente diferente. E agora, os caras estão tentando chegar a um denominador comum em relação aos números. Até quanto o Memphis topa baixar? Ele topa baixar para 3, para 3,5, para 4. E aí, no momento seguinte, ainda há necessidade de encontrar parceiros que assumam a responsabilidade dos salários. Chegaram a afirmar que a Esportes da Sorte e a BYD já demonstraram interesse em pagar metade dos salários. A Esportes da Sorte até acenou com essa possibilidade, embora BYD não tenha nada. E aí, só para completar, quando eu perguntei para o presidente do Corinthians nessa semana, o Osmar Stabile, eu liguei para ele. Eu falei, presidente, você já tem algum parceiro disposto? Ele falou, então a imprensa está sabendo mais do que eu, porque até agora não estou sabendo de nada. Tá? Vai haver uma reunião importante na próxima semana entre o Memphis e o staff entre o Corinthians e o staff do Memphis, mas eu tenho a impressão de que o Memphis não vai lidar com essa situação com muita pressa. E dá para explicar o porquê.
O tempo joga a favor do Memphis, né? O Memphis vai para a Copa do Mundo. O Memphis, ainda que não esteja jogando por conta de uma lesão, ele estará. Ele vai ser convocado. O técnico da seleção holandesa já confirmou que ele vai ser convocado. E aí que entra a boa notícia para o Memphis. Ele vai para a Copa e pode se valorizar por lá, pode chamar atenção. E o fato de estar livre no mercado, se ele não renovar o contrato, deve lhe garantir boas propostas. Ó, só para falar um pouquinho sobre Scarpa, né? Nessa semana, a Itatiaia, que é uma rádio super forte de Minas Gerais, e cujos donos são os mesmos do Atlético, a Itatiaia publicou que o Scarpa não completará o 13º jogo no Campeonato Brasileiro, tá? Isso significa que o Atlético pensa em negociar o Scarpa durante a pausa para a Copa do Mundo. Eu fui confirmar a notícia, e a notícia bate. De fato, o Atlético vai aguardar por propostas pelo Scarpa. Ele foi comprado por 5 milhões de euros do Nottingham Forest, tá? E o Atlético já entendeu que para vendê-lo agora vai precisar vender com prejuízo. 3 milhões de euros, 3,5. O Corinthians quer continuar contratando jogadores sem custo, sem gastar. Esse é um problema. Então talvez fosse necessário, para que o Scarpa virasse reforço do Corinthians, se o Corinthians quer de fato o Scarpa, eu estou conferindo com o Marcelo Paz, de que ele chegasse de graça, empréstimo, uma troca de jogadores, alguma coisa nesse sentido, tá? Tem mais uma resposta aqui. Legal. Plena sexta-feira, 19h48, e a gente trazendo respostas de fontes grandes, tá? Scarpa no Corinthians em julho, foi a minha pergunta. Esse nome não está sendo debatido no momento. Então, mais uma que surgiu da live. Nicola, Scarpa no Corinthians, Corinthians responde sobre Scarpa, tá? Então, quem está na live já fica sabendo antes e vocês ajudam, inclusive, a pautar o programa. Nicola, é verdade que o UOL postou que o Corinthians atrasou os salários dos jogadores? Deixa eu ver onde é que foi publicado isso. Jogadores, Corinthians, atraso. Notícia de 2 horas atrás, que saiu no meu timão, no UOL e também no GE, tá? Então, acho que dá para dizer que está confirmado. São 3 fontes diferentes, né? Corinthians atrasa salário de abril de jogadores e comissão técnica. O clube planeja regularizar a situação já na próxima segunda-feira, 11 de maio. Então, é real. Corinthians atrasou o pagamento dos salários dos jogadores e da comissão técnica. Estava previsto para essa quinta-feira, quinto dia útil do mês de maio, o que não ocorreu. Em contato com a reportagem, o clube informou que a previsão é de regularizar a situação já na próxima segunda-feira. Jogadores e integrantes da comissão técnica foram avisados sobre o atraso e tratam o cenário com normalidade. Os demais funcionários do clube com registro em CLT receberam normalmente os valores referentes ao mês de abril. Cara, acho que também não dá para fazer tempestade em copo d'água, né? Nem é o mais comum atrasar salário em carteira. O que os clubes costumam atrasar é salário, direito de imagem. Mas, cara, venceu ontem, né? Se os Corinthians conseguir pagar na segunda-feira, seriam 4 dias de atraso, acho que não é nenhuma grande maluquice. Sem passar pano, tá? Porque tem que pagar em dia, enfim. E o Corinthians vai faturar com a visita do Santos à Neoquímica Arena, você sabe, no dia 17 de maio, na véspera da convocação final da seleção para a Copa do Mundo. O Santos prepara uma grande festa pro Neymar na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. A ideia é preparar uma arena grande, com mais de 40 mil torcedores e um gramado em ótimas condições para que o Neymar brilhe na partida contra o Curitiba. Para que, se restar alguma dúvida do Ancelotti em relação à convocação do craque, para que ele esteja na lista final. Pois bem, esse evento na Neoquímica Arena vai custar ao Santos quase R$1 milhão. E essa é a compensação a que terá direito o Corinthians pelo aluguel do seu estádio. Vale a lembrança de que o Santos já havia jogado contra o Red Bull Bragantino nessa temporada na mesma Neoquímica Arena na oportunidade de aluguel de R$950 mil. Para essa partida de dia 17, a grande novidade é a presença do Neymar, que na oportunidade contra o Bragantino, por conta de uma questão física, não foi autorizado a estar em campo. Para completar o noticiário corintiano, registrar que o João Pedro Tchoca, o zagueiro revelado na base do Corinthians, precisou passar por uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal nesta sexta-feira. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. João Pedro Tchoca, será submetido a uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal. Casos que acontecem, né? Aconteceu no Corinthians com o Gustavo Henrique, aconteceu com o Yuri Alberto, e agora o João Pedro Tchoca, né? Passando por uma cirurgia para tratar essa hérnia inguinal, né? E ele só voltará a ficar à disposição do Corinthians após a pausa para a Copa do Mundo no segundo semestre. O bom é que, enfim, vai ter um tempo tranquilo aí para
para se recuperar o João Pedro Tchoca, né? O Corinthians vai ficando com menos opções na zaga, mas, enfim, quem sabe a chance do Iago Machado, né, começar a ser aproveitado, já que agora o Corinthians fica só com o André Ramalho mesmo ali para um substituto experiente, né, e o Iago. Ele estava já com dores, né, um bom tempo aí na região do pubis, desde o início de abril, mas o clube informou nessa sexta-feira que será necessário um procedimento cirúrgico para corrigir, tá, o problema, né? O Tchoca tem 1 gol e apenas 5 jogos disputados pelo Corinthians na temporada 2026. E é bom lembrar que em janeiro desse ano, né, o João Pedro Tchoca, ele quase acertou, né, a sua transferência para o Torino, mas acabou sendo reprovado nos exames médicos, mas aí não foi por conta, né, da hernia inguinal, nenhuma dor no pubis, foi uma questão realmente, né, de joelhos, tá? Então é isso. João Pedro Tchoca vai passar por cirurgia e fica aí, né, afastado dos gramados, volta só depois da Copa do Mundo. Deixa o like, comente aqui embaixo. O André foi cobrado, tá, no CT Joaquim Grava pelo técnico Fernando Diniz. Diniz cobrou ele, mas sabe aquela cobrança cobrança barra incentivo? O Diniz falou que tá com ele, mas que ele tem que abrir o olho, que ele tem que soltar mais a bola. O Diniz reclamou muito, né, pelo que me passaram ali as fontes, que o Diniz focou nessa questão dele prender demais a bola, tá? Isso tem desagradado o técnico corintiano, que até cogita, né, colocar o Alan como titular no lugar do André. Então foi aquela ameaça, entre aspas, né? E uma cobrança, né, mostrando aonde está a insatisfação, que ele tem também que voltar para marcar mais rápido quando perder a bola. Eu até citei isso no pós-jogo, né? Que teve um lance que foi evidente, assim, que ele perdeu a bola e voltou andando. Então o Diniz, ele já passou isso pro grupo, que ele quer o futebol solidário, que ele fala, que é todo mundo voltando para marcar, e cobrou mais a questão dele prender demais a bola, né? Pediu foco, enfim. E aquela ameaçazinha do Alan, né? O Diniz pensa, né? Na verdade, não dá pra gente confirmar se ele chegou a falar isso, vou colocar o Alan, enfim, não tenho como confirmar. Mas aí eu sei também que o Diniz já cogita, sim, colocar o Alan como titular. E como o André não vai poder jogar esse jogo contra o São Paulo, e aí fica a situação, começa a pesar um pouco pro André, né? Porque se o Alan fizer um grande jogo, aí fica difícil depois de tirar do time, ainda mais um clássico contra o São Paulo, imagina uma vitória boa. É isso, tá? Então o André sendo cobrado, a diretoria já entende que já tem uma outra visão, entende que é normal essa queda de rendimento, que não tem nenhum problema pessoal, que não é o Mila, que não é nada disso, tá? Então o Corinthians, a alta cúpula corintiana entende que é questão da idade mesmo, que é algo normal, enfim, segue o jogo. Só o Diniz que deu essa chegadinha que eu falei para vocês aí. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo e vamos seguir com o nosso blend de informações. Coringão, hein? A Nike hoje fez o lançamento, né, oficial das novas camisas, né, modelo 2026 do Corinthians, inspiradas, né, na invasão corintiana, né? Você lembra bem, em 1976, tá? A invasão corintiana, né? São 50 anos, né, da histórica invasão corintiana, e a campanha celebra aí um dos capítulos mais emblemáticos, né, da relação entre torcida e clube. Então é um momento importante. Foi em 1976 no Rio de Janeiro, né, num jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians estreia essa nova camisa, estreia a camisa 2, tá? Essa daqui é a que vai estrear no clássico contra o São Paulo, né, neste domingo, dia 10 de maio, tá, no clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena. E já o uniforme principal, né, a camisa número 1 branca, estreia contra o Botafogo no dia 17 de maio, ou seja, né, no outro domingo, né? Então tá aí, ó, essa é a camisa contra o Botafogo no dia 17 e essa a camisa que vai estrear contra o São Paulo. Vamos lá as informações. Eu trouxe com exclusividade, já era até para essa camisa ter estreado antes, né? Os uniformes, que a Nike não havia entregado os uniformes. A divulgação da informação ajudou, a Nike acelerou o processo. O Corinthians tem todas as camisas para estrear e também estão à venda, né? A Nike entregou todas as camisas essa semana, abastecendo aí as lojas, enfim, a camisa modelo torcedor, que é aquela que é mais barata, que não é barata, né? Que não é mais barata, na verdade, tá? Enfim, essas camisas eles entregaram 100%. Então, o modelo torcedor já está na loja, você pode comprar 100%. As camisas modelo jogador, tá? Preste atenção no que eu vou falar agora, hein? As camisas modelo jogador para vendas, não para jogo. Para jogo tá tudo certinho lá, tudo no CT, tá tudo em ordem. As camisas modelo jogador para serem vendidas nas lojas, elas só foram entregues 20% delas, tá? A Nike só entregou 20% das camisas modelo jogador. Isso é uma informação exclusiva, tá, para você. Digo para você que tem interesse em comprar, se você entrar numa loja oficial, né, do Corinthians, da Nike, enfim, se você quiser um modelo jogador, compra, porque vai acabar rápido. Tem 20%, ninguém sabe até agora, né, porque eu estou falando para você com exclusividade, tá certo? Sempre te ajudando, né, com aquela informação quentinha. Deixa o like, comente aqui embaixo, tamo junto. Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque o Corinthians prevê um desmanche no meio do ano, isso mesmo, tá? Alguns jogadores devem deixar
o clube no meio da temporada. Atletas que o Corinthians espera, né, que perder esses atletas no meio da temporada. Alguns, vamos lá, os que o Corinthians quer perder. Yuri Alberto, o Corinthians entende que seria uma boa venda. O Corinthians entende que Bidon e o André também seriam ótimas vendas no meio do ano. E o Hugo, o Corinthians teme porque tem proposta sustentada pelos clubes que estão interessados em seu futebol. Esses 4 jogadores são jogadores titulares. 2 dos jovens, o André e o Bidon, é o que o Corinthians mais tem vontade de vender. O Yuri depende do valor e o Hugo também, tá? Agora, jogadores que o Corinthians quer muito vender e a diretoria já trabalha, né, no mercado, já oferecendo esses atletas. Vamos lá para esses jogadores. Hugo, lateral esquerdo. Alex Santana, que voltou agora, foi reintegrado. Além do Alex Santana, o Charles, tá certo? O Charles. O Bahia, né, da base, a ideia é ser emprestado, tá certo? Guinegão, que também pode ser vendido, né, que o Corinthians quase vendeu. Pedro Raul, e se o Vitinho tiver alguma proposta, o Corinthians libera também, tá? Além do Memphis, né, que existe toda essa novela que a gente nunca sabe, né, como vai, né, terminar. Memphis e Carrillo, né, até me citaram eles também na lista, mas enfim, precisa de algumas circunstâncias, tá? É isso. Será que roda esse desmanche aí vai fazer falta alguém? É o seguinte, aí tem que contratar bastante, ser rápido no mercado, né, para que comece o segundo semestre, ainda mais em mata-mata de Libertadores, já com um time entrosadinho, bonito, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.